Érica, né, muito grata por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, né, essa noite para essa conversa, né, eu acho que a gente tem aí muito a trazer para o pessoal a respeito da construção da rede, né, com a tua experiência. Queria que você, por favor, né, falasse assim, se apresentasse para o pessoal, falasse da sua experiência, que tem uma trajetória incrível, apoiando muitas instituições a construírem suas bases, né? Então, você tem uma história ligada com o movimento ambiental brasileiro, né, em essência, na estrutura dele, principalmente, de como a gente pode articular, né, ainda melhor todas essas instituições que você já se envolveu, pela tua própria empresa também. Então, por favor, né, conte aí um pouquinho para o pessoal qual é essa sua trajetória junto às questões ambientais do nosso país. Bom, Juliana, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço do Árvores Vivas para falar também de uma coisa assim, pela qual a gente tem muito afeto, sobretudo, né? A gente Sim, está muito envolvida e, assim, muito envolvida de um lugar também afetivo, que é essa rede de saúde e natureza que a gente está lá ajudando a estruturar. Bom, eu sou bióloga de formação, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, cresci no Cerrado do Pantanal, me formei lá no Pantanal e depois estudei em São Paulo, fui para a USP para fazer mestrado. E quando eu terminei, eu falei, cara, eu não quero trabalhar com pesquisa básica, né? Era muito jovem, enfim. E aí comecei, por acaso, a fazer uma consultoria para uma organização não governamental chamada Conservação Internacional lá no Pantanal, uhum, coordenando um projeto de brigadas voluntárias. E aí trabalhei lá para estruturar esse programa Cerrado Pantanal. Depois fui trabalhar na SOS Mata Atlântica, coordenando um programa de RPPN. Depois voltei para coordenar uma área de áreas protegidas. E há 3 anos, e assim, trabalhei sempre muito com políticas públicas, muito com o tema das áreas protegidas. Gosto muito dessa área de políticas e de advocacy, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria chamada ADT Socioambiental e tenho feito vários trabalhos, felizmente, muito interessantes também para muitas organizações interessantes, sim. muito voltado para essa área também, né? E esse tema da saúde é um tema que, assim, me pegou de um jeito muito interessante quando eu trabalhava na SOS, inclusive, né? Uhum. A gente fazia uma celebração em defesa do Dia da Mata Atlântica e um dia a gente promoveu uma mesa para fazer um debate em relação a isso, né? Entendendo que as áreas protegidas eram um recurso a favor do nosso bem-estar, e aí a gente começou enfim, e aí fizemos esse evento e depois comecei a me conectar com esse tema, procurar estudar até que a gente constituiu essa rede aí. Sim. E a rede ela tem uma história, né, Érica? Muito você está diretamente ligada à fundação também da rede, né? Foi um movimento quase impulsionado pelo processo da pandemia também, né? Conta um pouquinho para a gente desse primeiro movimento, assim, de como quem foram, né, as primeiras pessoas que se organizaram, como que aconteceu esse encontro. Acho que é muito legal a gente trazer essa perspectiva, né, para as pessoas saberem um pouco mais da rede. Enfim, a gente é bem amplo, né, bem aberto ainda, não tem estruturas amarrando o nosso funcionamento, né, como rede, mas eu acho que a perspectiva histórica é muito importante, né, para já trazer, porque faz mesmo o jovem, ela já tem uma história muito importante, né? Eu acho que a rede tem uma coisa que para mim é muito fascinante, que é um movimento, eu não vou dizer involuntário, mas assim, é um movimento, na verdade, né? É uma rede que está procurando se articular, mas que atua de maneira bastante livre, né? Com senso de oportunidade e com trocas de saberes, de conhecimentos e de experiência entre as pessoas. Eu acho isso fantástico na rede. Mas a rede surgiu, de fato, o Cláudio Maré esteve com você aqui na semana passada, que é um dos precursores, fundadores dessa rede, que é uma grande liderança nesse tema na agenda ambiental e especificamente em relação às áreas protegidas, Sim. que é uma pessoa que também teve esse senso de oportunidade de ver que esse era um tema sobre o qual a gente deveria se debruçar, Uhum. a gente deveria conectar pessoas, instituições que já estavam ali borbulhando e tentando se encontrar, e pequenos projetos e iniciativas começando. E, de alguma maneira, a rede foi um espaço que surgiu para a gente se conhecer, né? Se Sim. encontrar e entender o que estava havendo em relação a esse tema. A gente, como você mesma mencionou, a gente se estruturou durante esse período da pandemia e foi um momento em que estava todo mundo fazendo coisas virtuais, então as pessoas de alguma maneira tinham tempo para dedicar para isso, então isso foi muito importante para a fundação Verdade. da rede, digamos assim. Mesmo sendo esse movimento fluido, a gente conseguiu se encontrar com
assiduidade por mais de um ano e meio, em que as pessoas foram chegando, as pessoas foram convidando pessoas, e a gente passou esse um ano e meio trocando experiências, né? Contando projetos, iniciativas, perspectivas várias. Hoje a rede reúne profissionais da área de saúde, então temos médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde que trabalham com práticas integrativas em saúde, que trabalham com pesquisa, que trabalham com ciência. Temos profissionais da área ambiental, gente que trabalha com projetos socioambientais, com o tema das áreas protegidas, pessoas da área de comunicação, enfim, são vários saberes ali reunidos. E depois desse processo da rede crescer, se fundamentar, da gente conhecer os projetos que foram acontecendo, muitas parcerias surgiram ali, né? Muitas pessoas estão lá como pessoas, mas também trazem o seu aporte institucional, como, por exemplo, o WWF, como a Lana, que são duas grandes, e outras também, né? São duas grandes organizações não governamentais que têm um trabalho fantástico no tema da infância e no tema ambiental. Sim. E aí, a rede conectou pessoas, permitiu que várias iniciativas acontecessem, e agora, com essa mudança de governo, com essa mudança no cenário político, a gente achou que era importante trazer esse tema que a gente vem discutindo carinhosamente ao longo desses quase 3 anos para a sociedade, pautar esse tema e promover esse manifesto para o qual a gente pede muito o engajamento das pessoas, que as pessoas se conectem a eles, para que a gente possa chamar a atenção desse tema e levar para os ministérios que atuam com essas pastas. Não só de saúde e de meio ambiente, mas eu acho que também de esportes, de turismo, o Ministério dos Povos Indígenas que foi criado aqui, então acho que tem muita oportunidade de conectar essas agendas todas. De uma maneira bem mais ampla, né? Realmente trazendo muitos atores para o processo, porque é isso, né? A visão de sustentabilidade sempre foi uma visão, né, integral, integrativa no âmbito do conhecimento, das áreas de atuação, na área até, eu acho que até, né, a gente falando de saúde como uma perspectiva ambiental, a gente seria importantíssimo trazer também o Ministério de Agricultura, né, Minas e Energia, se a gente for agir, pensar em termos mais amplos ainda, né? Quais são esses impactos para a nossa saúde diretamente e que acabam intervindo na esfera da paisagem, né? Das áreas de conservação e áreas protegidas. Então, eu acho que cada vez mais, conforme a consciência se amplia, né? A gente percebe que as pessoas vão conectando, né, os pontos de que, nossa, realmente tudo está integrado, tudo precisa ser articulado dentro de uma agenda de sustentabilidade, né? E que as pessoas e a natureza é um reflexo da outra, né? Então, a qualidade, eu acho que isso a gente viu muito, né, nessas pesquisas, nesses levantamentos, como é importante e indissociável, né? A saúde humana e a saúde e a qualidade do ambiente onde a gente vive, ambiente planetário, e a gente está vivendo isso na pele, né, também, com as questões de mudanças climáticas, principalmente. A própria pandemia é um reflexo disso, e antes disso, ainda a crise de biodiversidade, que a gente sabe que está, né, super aflitiva também. Mas, assim, no seu olhar mais específico, eu acho que uma experiência que você trouxe e que eu acho que o Cláudio pincelou, né, esse acontecimento dentro das articulações da rede, que foi muito legal, que foi a visão, né, para a construção de um um material que tanto o WWF construiu, ou também tem outros documentos, né, de referência, que eu acredito que foi o CEMEIA, né, também. E a partir desse encontro de vários atores já atuando nessa temática da saúde, você conduziu algumas construções aí, né, para essas instituições também se envolverem ou consolidarem uma visão, né, a partir de referências científicas publicadas, experiências internacionais e até nacionais. E se você puder compartilhar um pouco de como foi esse processo, né, que você conduziu, né, esses documentos que foram gerados, o que eles trazem de perspectiva brasileira também, né? Então, Juliana, sim, vou contar, mas só para reiterar um aspecto que você colocou, né? Eu acho que assim, a gente vive um momento, a gente vive uma crise de biodiversidade, uma crise climática, uma crise pandêmica mesmo, né? Que você falou. Eu acho que todos esses cenários compõem esse cenário de crise que a humanidade vive, né? Isso é um problema complexo. Enfrentar as questões da emergência climática, enfrentar essa perda de biodiversidade que tem uma relação direta com a perda dos serviços que a natureza, a contribuição da natureza para as pessoas, que é o termo que tem sido adotado agora pela plataforma que trabalha com análise de biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
Então, essas crises todas impactam a contribuição da natureza para a vida das pessoas, que são muitas, né? Nós temos uma economia que é dependente de natureza, a gente tem falado sobre isso e as pesquisas indicam cada vez mais essa relação intrínseca entre saúde e natureza. Então, para enfrentar problemas complexos, a gente precisa de soluções integradas. Sim. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem visto acontecer em outros países que, por exemplo, o plano de saúde, o planejamento para a área de saúde inclui biodiversidade, o planejamento para a área de biodiversidade inclui a contribuição que a natureza fornece para a saúde e bem-estar das pessoas. Então, eu acho que a nossa ambição no Brasil, e vamos pensar que o Brasil é uma potência de natureza. Exato. Né? Isso que eu acho que é instigante, desafiador e, ao mesmo tempo, uma baita oportunidade, né? Porque o Brasil é um país mega diverso. Então, por outro lado, paradoxalmente, temos uma sociedade cada vez mais urbana, que está desconectada da natureza. Então, eu acho que temos aí grandes desafios, mas também grandes oportunidades. Eu acho que um conceito novo é esse conceito de saúde única, de saúde integral. Então, hoje em dia, a gente sabe que a saúde humana depende da saúde ambiental também. E quanto mais a gente puder vociferar esse tema, falar com as pessoas, falar com as instituições, o objetivo do manifesto é justamente esse, trazer visibilidade, trazer luz para esse assunto. Sim. As soluções estão prontas, acabadas? Não, não estão. A gente tem que construir, tem muita oportunidade de inovação nessa agenda também, mas a gente tem que falar sobre isso, porque é assim que a gente vai conseguir trazer as pessoas para o lado bom da força e construir as soluções que são necessárias. Agora, voltando para a pergunta que você me fez sobre... Não, vai. Isso foi o bonito da rede, né? Esses encontros que a rede pôde promover e essa contaminação positiva de saberes, né? Então, tive a oportunidade de contribuir com o WWF, que tem um movimento global chamado Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, né? Healthy Park, Healthy People. É um movimento que começou há mais de 20 anos na Austrália, na Fundação Pax Vitória, na Austrália, que percebeu ali, os gestores perceberam uma oportunidade de incluir os parques como uma solução para os desafios de saúde que o país vinha enfrentando. Então, era um país que estava sofrendo enormemente com obesidade, com doenças mentais, com as chamadas doenças não transmissíveis, que são essas doenças crônicas, que muitas têm relação, inclusive, com esse estilo de vida moderno e urbano que as sociedades globais têm, né? Todos têm, todos vivemos nesse estilo de vida. Então, eles perceberam que muitas pessoas estavam adoecendo dessas doenças não transmissíveis, então diabetes, doenças circulatórias, câncer, doenças mentais, enfim. E aquela natureza pujante, aqueles parques ali que deveriam ser colocados a serviço da promoção e da proteção da saúde das pessoas, essa conexão não havia sido feita. Então, eles começaram há 20 anos com esse movimento, que depois foi influenciando outros países. A própria IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma organização internacional que engaja, mobiliza e que dita muito, né, sobre as diretrizes de conservação, né, de maneira global, em vários países do mundo, encampou essa agenda. Hoje tem um grupo de trabalho que trata especificamente desse tema da relação entre os parques, entre a natureza e a saúde. E a gente foi se inspirar, o WWF se inspirou nesse modelo, então a gente foi estudar esse modelo nos vários países do mundo, vários países da Europa, na Finlândia, na Escócia, na Espanha, né? Alguns países na América Latina, assim, na América do Sul, Colômbia, começando, Chile, começando, a gente foi estudar esse movimento e pudemos desenhar uma estratégia brasileira que contou com a contribuição de várias pessoas da rede, então isso foi muito bacana, porque é gente da academia, gente da área da saúde, gente da área da infância, gente da área de meio ambiente, todo mundo pensando em quais são as demandas, quais são as oportunidades. O Brasil é um país muito grande, tem muitos Brasis aqui dentro, muitas realidades. E, por outro lado, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores redes de áreas protegidas do mundo. Os dados oficiais dão conta de que a gente tem pelo menos quase 2.500 unidades de conservação, que são os nossos parques, reservas. Mas a gente sabe que esse número é subestimado, porque não entra nessa estatística oficial, por exemplo, a maior parte dos parques municipais. Né? Os parques urbanos também. Então, é um recurso muito grande. E aí a discussão com o WWF foi isso, assim, pensar em quais são os caminhos para a gente, então, instituir essa estratégia no Brasil. E um trabalho muito bacana, porque a ideia é que foi uma cocriação, né? Então, não era uma estratégia para o WWF, mas que ele tem
liderado alguns componentes, mas que as pessoas que ajudaram a construir a estratégia também se sentissem parte dela e também pudessem implementar algumas dessas agendas. Em linhas gerais, a estratégia saiu com algumas diretrizes importantes. Primeiro, a gente precisa trabalhar com capacitação. Então, a gente precisa capacitar os gestores das áreas protegidas para que eles possam reconhecer, pensar nas medidas de gestão que são necessárias para tornar os parques mais acessíveis para a população, para tornar os parques, de fato, um recurso à disposição da sociedade para a promoção da saúde e bem-estar. Por outro lado, quem trabalha na saúde também precisa entender o potencial, conhecer as inúmeras pesquisas que já existem, que já são suficientes para a gente atestar que a natureza é importante para a promoção de saúde e bem-estar. Né? Então, como é que a gente atinge o setor de saúde, profissionais da área de saúde, para poder também se conectar com essa agenda? A gente precisa aprender a dialogar entre setores, né? A gente foi precisando aprender um pouco dos jargões da área de saúde, e a galera da área de saúde um pouco dos jargões que a gente usa na área ambiental. Então, essa troca é muito importante. E tem um trabalho importante de comunicação, de políticas públicas, que precisa ser feito também à medida em que a estratégia avançar. Então, esse foi um trabalho muito bacana, e o WWF tem liderado algumas ações nesse sentido, tem ampliado também as parcerias, inclusive com organizações da rede, e para mim foi uma alegria poder contribuir também nesse sentido. Foi um trabalho incrível assim, esses encontros de escuta e participação, né, das diferentes perspectivas, né, que podem influenciar e ajudar a construir uma diretriz mais abrangente e inclusiva, né, a partir desses olhares. Isso eu achei que foi realmente assim, o brilho, né, da construção, né, porque é o que traz um pouco, né, pelo menos um parâmetro inicial dessa grande diversidade, desse grande potencial, né? Eu acho que foi feito com muito cuidado, né, com muita atenção em relação a essa abrangência de perspectivas, e tenho certeza que é um documento que é base, né, para tudo aí que a gente vem ainda a construir e precisa, né, como você mesmo disse, encontrar esses caminhos de diálogo intersetorial, né? Precisa haver essa disposição, esse tempo, a vontade, né, de compreender, né, esses diferentes caminhos de construção para juntos, né, somarmos força num objetivo comum, né, e que beneficia todos esses setores de alguma forma. Então, eu acho que essa vontade, cada um dentro do seu nicho, mas no fim sabendo que numa construção coletiva intersetorial, todos vão se beneficiar, todos vão construir, vão receber, né, impactos positivos nas suas áreas, né, seja ela qual for. A gente, como você mesmo bem colocou, tem aí a natureza e a plenitude desses sistemas, né, ecológicos, naturais, funcionando para o benefício da nossa própria existência, dos nossos sistemas econômicos que a gente desenvolveu até agora como humanidade, né? Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. A gente depende do clima estabilizado, com estações corretas, para que os sistemas produtivos, né, no campo, eles funcionem bem, para que a nossa vida, as nossas ocupações urbanas, e a gente tem visto, né, isso agora foi mais uma, né, de inúmeras tragédias que têm acontecido pelas questões, né, do impacto climático em termos de aumento dos índices de chuva, né, atingindo a população que não está bem localizada, e por aí vai. A gente tem que atuar na política pública justamente para conseguir evitar, né, que chegue no ponto de emergência, porque se a gente ficar vivendo na situação de emergência somente, né, a gente vai só reagindo, e ninguém aguenta ficar nessa situação. A gente tem que ter ação normativa, regulamentada, né, para que a gente faça diferença na ponta antes, né, de forma efetiva e eficaz antes de acontecer tantos desses aspectos. E o uso, né, olhando para a questão de parques, como você coloca, né, o gestor entender o potencial desse parque para a sociedade, né, e os órgãos públicos, as instituições públicas ao redor desse parque, entenderem como um ativo, né, que elas podem acessar, né, tem um trabalho, inclusive, que você está conduzindo também, apoiando, né, na área de pesquisa, fazendo uma pesquisa justamente de uma UBS, né, visitando um parque público municipal. Então, eu acho que é essencial, né, que a gente
gente faça realmente o uso desse espaço público que nos pertence, que só vai ficar mais qualificado realmente quando a sociedade ocupar e ocupar com propósito, e a gestão, né, desses lugares também abrir espaço para ouvir, compreender a demanda, a necessidade de acolhimento dessa população, né? Acho que se você puder, né, compartilhar conosco, eu não sei em que estágio está o desenvolvimento desse trabalho que vocês estão fazendo com o setor de saúde, mas eu acho que são alguns desses caminhos, né, que talvez vocês estejam percebendo com a pesquisa. Tem uma dimensão do que você falou que eu acho bem importante reforçar, Juliana. Assim, a minha conexão com esse tema vem desse trabalho com as áreas protegidas. Eu realmente acredito que as áreas protegidas são uma ferramenta importantíssima, não só para conservar a biodiversidade, para fornecer serviços ambientais. Vamos lembrar que alguns estudos falam que pelo menos 1/3 da água que é consumida no mundo nasce dentro de uma unidade de conservação, de uma área protegida. Então, se a gente não proteger essas nascentes, a gente, né, como humanidade, a gente está comprometido, né? Num país que, por exemplo, como o Brasil, que é bastante dependente do agronegócio, né, para equilibrar a sua balança comercial, por exemplo, é uma atividade que é muito dependente de água e por aí vai, né? Mas acho que tem uma dimensão dessa discussão que é muito importante, que é o fato de que a gente é uma potência de natureza, a gente tem uma das maiores redes de áreas protegidas do mundo e, no entanto, temos uma sociedade cada vez mais urbana, crescendo desconectada dessa experiência na natureza e que, por mais que todos os dias, se a gente ligar a televisão, se a gente olhar as redes sociais ou os veículos de comunicação, a gente vai ver alguma notícia falando dessa tragédia, catástrofe, desses desafios ambientais que a gente vive. E por que a gente não sensibiliza as pessoas, né? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade de mudar hábitos, a gente individualmente como cidadão e os tomadores de decisão, os promotores de política pública. Então esse é um grande, para mim sempre foi uma grande inquietude no meu trabalho, né? Como é que a gente não consegue comunicar? Então eu acho também que a conexão dessa agenda ambiental com a agenda da saúde pode levar a gente para um caminho de ampliar o engajamento da sociedade em defesa das áreas protegidas. Eu acho que essa é uma dimensão também do trabalho que a gente está fazendo. Sim. Uma dimensão das expectativas que a gente tem em relação a esse manifesto, porque a natureza é uma coisa fantástica, né? Quando a gente fala, a gente acha, né, Juliana? Quando a gente fala de natureza e quando a gente fala nos nossos olhos. Exato. E quando a gente fala de parque, por que os parques são importantes? Porque em muitas circunstâncias os parques são aquele último fragmento de amostra de uma paisagem incrível que todo o entorno já foi modificado, já virou lavoura ou pasto ou cidade, e a gente ainda tem uma amostra daquilo que é importante para a gente preservar para o futuro, para o presente também. E que uma experiência bem conduzida numa área natural como essa pode levar a gente a um encantamento profundo, pode levar a gente a ter uma experiência que é importante, por exemplo, para as questões ligadas à saúde mental. Tem estudos que mostram que uma experiência na natureza contribui para reduzir a produção dos hormônios que estão associados ao estresse, né? Então, tem esse efeito terapêutico da natureza também, e tem o efeito do encantamento. Afinal, nós somos natureza, né? Tem essa teoria da biofilia que fala isso, assim, a gente é mais generoso na presença da natureza porque a gente evoluiu com ela, né? Então eu acho que a natureza tem esse condão, essa magia de conduzir a gente para esse lugar bom, para esse lugar de tranquilidade, que também os estudos mostram que tem essa conexão com outros fatores fisiológicos, inclusive de saúde, além do bem-estar social, da coesão social, né, dos encontros que você pode ter numa área protegida, num parque e assim por diante. Então, eu acho que essa dimensão é muito importante. E sobre os projetos, assim, acho que essa iniciativa que você está falando é um projeto que está sendo liderado pelo Instituto de Pesquisa Albert Einstein, pesquisadores daquele projeto que é comandado pela Liz Leão, né, que se chama Com a Natureza. Então, a ideia a gente fez... por meio de uma parceria com o WWF, eu apoiando o WWF nesse trabalho, a gente fez uma coisa que eu acho fantástica, assim, que é sensibilizar justamente os profissionais de saúde de 2 UBSs, na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, e próxima a essa UBS tem um parque urbano, Parque dos Eucaliptos. Então, a ideia era falar sobre isso para os profissionais que trabalham na UBS, que estão dando atendimento, enfim.
Uma coisa interessante que a gente constatou na visita de campo que a gente fez, alguns dos profissionais de saúde relataram que pacientes idosos, sobretudo, que muitas vezes iam para a UBS porque estavam se sentindo sozinhos, para conversar, né? Então, você vê, às vezes uma intervenção que não é necessariamente lá dentro da unidade básica de saúde, mas num parque que está próximo ali no raio, na vizinhança, que algumas atividades assim que podem ser conduzidas para grupos específicos, no caso de terceira idade, mas a gente também pode falar de criança, a gente pode falar de adolescente, a gente pode falar de mulheres, a gente pode falar de adultos, a gente pode falar de grupos mais socialmente excluídos, de pessoas em condição de vulnerabilidade social, a gente pode falar de refugiados, enfim. Uma série de grupos sociais que a gente vê acontecer em outros países que são beneficiados por essas iniciativas nas áreas protegidas, nos parques, enfim, que a gente poderia fazer coisas semelhantes aqui no Brasil também. E esse trabalho ali que está sendo liderado pelo Einstein, que teve apoio do WWF, era justamente para sensibilizar os profissionais das UBSs que a gente fez, os agentes comunitários de saúde que trabalham com essa estratégia de saúde da família, que visitam a casa das pessoas, dos jovens, dos idosos, para dizer, olha, tem um parque aqui. A gente pode fazer uma caminhada, pode encontrar o vizinho, pode fazer um piquenique, pode fazer, né? Para mostrar para as pessoas que tem benefícios. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, muito interessante, de formiguinha, né? Um trabalho que começou com essa agenda da sensibilização. Agora eles vão pesquisar os benefícios que um grupo controlado de idosos vai obter por meio da visita a esse parque. A ideia é publicar esses estudos e avaliar se ele corrobora ou não com essas hipóteses que a gente tem defendido aqui, né? Isso é muito importante também, porque uma das discussões que a gente tem feito na rede é justamente de construir evidências. Tem muitas pesquisas já acontecendo, né, em várias partes do mundo, mas dentro do contexto brasileiro, especificamente nesse caso, no contexto urbano, da cidade de São Paulo, como né, o que as evidências mostram, né? Como é que as pessoas e o parque, como é que eles interagem, que benefícios eles produzem. Então, acho muito importante que iniciativas dessa natureza comecem a acontecer. Acho que o manifesto toca nesse lugar também, né, Juliana, da gente chamar a atenção, inclusive da academia, né? De uma grande janela de oportunidade para pesquisar esse tema e sensibilizar gestores e pesquisadores também para a importância da gente construir evidências em relação a isso também. Muito, muito importante. E com instituições, né, também tão valiosas, né, para a nossa sociedade em diversos âmbitos de atuação, né, encabeçando aí movimentos para fortalecer, né, essa temática no meio científico. Eu acho que existem, óbvio, questões, né, pesquisas a gente sabe, a USP, né, já desenvolveu inúmeras pesquisas relevantes aos impactos da poluição, né, então assim, em termos de qualidade ambiental promovida pela degradação, né, do ambiente urbano, a gente sabe que já tem muitos dados assim brasileiros, mas é dessa relação, desse senso de conexão, né, desse senso de pertencimento e uso, né, acessível de um território mais qualificado em termos ambientais, né, no centro urbano. Isso realmente é um dado muito escasso, né, aqui no Brasil. Eu acho que tem aí uma avenida, como eu já escutei uma professora, né, com quem eu trabalhei mesmo aqui no HC, ela fala, tem uma abertura aí de uma avenida para passar 1 milhão de trabalhos aí, né, uma infinidade de temáticas, de linhas de conexão, pesquisa, hipóteses, né, que a gente pode investigar para trazer, né, maior credibilidade desses impactos, maior resultados que estimulem, né, os gestores públicos a destinar recursos, né, para práticas que possam fazer a integração desses ambientes no âmbito, né, municipal, local, né, mais estadual e federal também. Então a gente realmente precisa, e a participação da sociedade, né, são muitas iniciativas. Assim, aqui em São Paulo tem inúmeras, mas o Brasil todo, eu acredito, né, tem emergido cada vez mais o poder, né, da sociedade, e o manifesto ele traz esse olhar também, né, o que as pessoas, movimentos coletivos, né, têm proposto, o que eles têm executado numa escala pequena, mas que tem mobilizado, tem tido impacto, né, para comunidades, para regiões específicas do nosso país.
e como a gente pode também articular esses movimentos, esses coletivos, para que eles se fortaleçam, eles tenham bases, né, para subsidiar e melhorar, incrementar, crescer e desenvolver o trabalho deles também, né? Então, eu acho que são esses dois olhares, né, do manifesto que eu acho muito bonito, né? Que ele tem a questão da política num nível macro, né, que é um reflexo, né? Você trouxe aí o parâmetro da IUCN, né? Então a gente vê na ONU realmente esse movimento do One Health, que nasce com uma visão, né, integrada em relação aos aspectos, né, pandêmicos, mesmo como a relação animal, mas enfim, na transmissão de doenças, né, num primeiro movimento, com uma visão um pouco da linha da veterinária, né, enfim, da zoonose, mas a gente trazendo, não se reduz a isso, né, esse One Health, esse conceito ele vai se ampliando, ele vai se tornando política, né, integrativa dentro da OMS, né, vem sendo um grupo de especialistas, né, dentro das mais diversas organizações dentro da ONU, com cada uma com a sua área de atuação diferente, para constituir esse centro, né, de orientação para a saúde da sociedade, dos ambientes onde essa sociedade vive. E aí como é que a gente traz isso aqui para o Brasil, né, mesmo sendo tão pioneiro, um movimento que ainda está se estruturando, mas é urgente, né, é urgente que a gente traga esse parâmetro e como conectar a base que já, de alguma forma está fazendo um movimento nesse sentido, lá com um aspecto federal, né, uma visão nacional. Então é fortalecer realmente as pontas para a gente, no meio, né, no centro, onde a gente precisa mudar, conseguir ver diferença efetiva de aplicação, né, dessas oportunidades tantas que o Brasil traz nesse sentido. Assim, pessoal, queria só deixar assim claro para todo mundo que está aqui nos assistindo, que, por favor, se tiverem qualquer pergunta, né, usem aqui a caixinha de perguntas, né, façam comentários, tragam, né, experiências que vocês têm também nessa área. A gente vai deixar aqui também, na hora que republicar, né, aqui a live, a gente deixa o link da rede, tá? No link da bio do Árvores Vivas, entra lá para assinar, endossar o manifesto, para a gente conseguir apresentar com um grande número, né, de adesões, de assinaturas que entendem a importância, né, da relação de saúde e meio ambiente para a sociedade, para o nosso país como um todo. Então, por favor, né, quem ainda não assinou, pedindo lá, sendo bem direta, né, leiam o material, verifiquem se faz sentido para vocês, escutem aqui as lives que a gente está promovendo, essa segunda com a Érica, né? A primeira com o Cláudio também está disponível para vocês assistirem. Semana que vem vou trazer uma outra convidada muito especial também, no final eu conto, e a gente, né, vai se fortalecendo aí nessa luta pela saúde e natureza juntas, né, para o nosso dia a dia. Acho que, Érica, não sei como que, né, por favor, traga mais informações assim da sua prática, que eu sei que são, né, não precisa se prender à minha fala, né. Não, só para dizer que meu perfil está aberto também, e aí eu fiz um post sobre isso, tem o link também, é muito importante a adesão, assim como a Rede Saúde e Natureza é uma rede de pessoas, muitas pessoas que também estão em instituições, mas são pessoas que estão ali mobilizadas, engajadas, construindo e aprendendo mais sobre esse assunto, como você falou, além de fazer esse pedido mesmo para que as pessoas que estão aqui, que vão ver essa live, estão vendo agora e vão ver depois, conheçam o manifesto e se engajem, troquem também conosco, né, as experiências, às vezes a experiência na natureza, as pessoas têm histórias para contar também, né, e isso interessa muito para a gente. Mas eu queria voltar num ponto que você colocou, Juliana, que eu acho muito importante, que é esse caminho a ser pavimentado mesmo, né. Eu acho que isso também é uma coisa, para mim, fabulosa, assim, que esse tema, que essa agenda da integração entre saúde e natureza tem, que é as inúmeras oportunidades associadas a isso, né? Então, assim, a gente está falando de oportunidades econômicas que, por exemplo, né, o Brasil, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a autarquia federal responsável pela gestão dos nossos parques e reservas federais, tem um estudo que fala que para cada real investido em uma unidade de conservação, 15 reais retornam para a sociedade. Porque as pessoas que vão visitá-las abastecem o carro, elas pegam um ônibus, elas pagam impostos, elas se hospedam, elas comem, elas contratam guias. Então, movimenta uma economia, né, que é importante e é fundamental
a gente visibilizar, dar visibilidade para esses números, né? Para ver que essa agenda de conservação não é desimportante, né? Conservar a natureza não é uma agenda menor do que a agenda de infraestrutura, por exemplo. E passou da hora da gente, como sociedade, reconhecer isso, né? E Muito. quando a gente traz a agenda de saúde junto da agenda ambiental, eu acho que ganha importância também, porque o tema da saúde é um tema que sensibiliza muita gente, né? Uhum. E, por exemplo, quando eu estava fazendo esse trabalho para o WWF que a gente mencionou, a gente foi estudar os modelos de parques saudáveis, pessoas saudáveis dos outros países, que por sinal é muito interessante, porque lá é exatamente isso, né? Construir programas de visitação de uso público nesses parques e trazer as pessoas para terem, por exemplo, além das atividades tradicionais que a gente sabe que acontece, educação ambiental, pesquisa científica, de biodiversidade, etc., visitação com outras finalidades, inclusive para a promoção de saúde e bem-estar. E aí a gente foi estudar esses modelos e a gente entrevistou alguns gestores. E a gente teve a oportunidade de conversar com o Tony Varco, que trabalha na Fundação Parques Vitória, que foi um dos precursores desse movimento Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis. E aí ele falou, trouxe um dado que eu achei muito interessante, que eu pensei lá das anotações que eu fiz dessa entrevista para trazer aqui, que ele falou que uma estimativa bem preliminar e, portanto, conservadora, que eles tinham feito lá na região de Vitória, na Austrália, estimava que colocar as pessoas nos parques fazia com que anualmente a região de Vitória economizasse cerca de 250 milhões de dólares no sistema de saúde. Então, o que significa isso, né? E tem um outro estudo que foi publicado na Nature também, pesquisadores da Universidade de Deakin, na Austrália também, que está acompanhando esse movimento, que está estudando essa estratégia Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis. Eles fizeram uma estimativa também de trilhões de dólares anuais que o conjunto das áreas protegidas oferecia em termos de contrapartida de saúde para a sociedade, né? Então, assim, se as pessoas estiverem cuidando da sua saúde, tanto na prevenção, que é muito importante, numa experiência nos parques, por exemplo, isso pode evitar que as pessoas adoeçam e evitar que as pessoas usem o sistema de saúde. Sim. Então, isso é muito importante, né? E aí, conhecer esses números, conhecer os impactos econômicos dessa agenda também é fundamental. E aí, quando a gente fala da pesquisa, a gente também está falando de construção de evidências, do desenvolvimento de metodologias, de análises que são importantes para a gente melhorar o nosso argumento, fortalecer o nosso argumento, e isso é fundamental para uma ação que a gente acredita que é de médio e longo prazo, mas que é fundamental, que é a construção de políticas públicas, né? Então, construir políticas públicas baseadas em evidência. Então, pesquisa é fundamental nesse sentido para a gente conseguir dimensionar melhor esse efeito, a gente conseguir atribuir o valor devido para essa agenda, para essa importância, e a gente poder criar argumentos, que é o que a gente começou a fazer com o manifesto, porque, de novo, a gente acredita que tem informação relevante e suficiente para a gente sensibilizar os tomadores de decisão e promover essa integração entre as duas agendas agora. Sim. Então, acho que essa é uma dimensão importante, né? A produção do conhecimento, então, formar muita gente, e, de novo, inovação, né? Muita inovação, arranjos, parcerias, tecnologia que podem ser desenvolvidas a partir dessa agenda, e eu acho que é fundamental a gente olhar para isso também, inclusive como uma oportunidade, né? Claro. Isso é muito importante, né? Porque não é somente o dado de eficiência ou de economia, né? No que você deixa de gastar, né? Em relação aos impactos do benefício da saúde em termos preventivos, né? E para além, né? A gente sabe que tem pesquisas que até denotam indicadores econômicos ali, né? No momento do atendimento, inclusive hospitalar, né? E eu já falo do meu olhar de pesquisas, porque realmente, né, minha linha de pesquisa tem um viés, né, da paisagem em relação ao centro de saúde terciário, né, com especialidade hospitalar. Então, mas existem, por exemplo, só para trazer um dado de uma pesquisa de um seguro de saúde americano que levantou todas as suas redes, né, os seus associados, o CEP deles, como esses CEPs estavam atrelados à disponibilidade e acesso à área verde em 1 quilômetro, né, da moradia desses atendidos, e qual era a incidência de doenças, né, a prevalência de incidência de doenças para 24 doenças eles mapearam. E 15 eles conseguiram comprovar correlação com a disponibilidade de áreas verdes na proximidade da moradia.
né? Então, isso assim, não tem, né? Não tem o que bata um argumento desse, né? Inclusive incidência oncológica, que a gente sabe que, né, os custos são lá em cima, da maior esfera, né, financeira de impacto, né, no orçamento da área da saúde. Então, a gente esse outro olhar, né, que é o lado da oportunidade de negócios em cima. Então, como você pode vir a criar, né, situações de mais turismo, né, que enfoca essa relação da saúde, mediações, práticas terapêuticas, né? Eu acho que um movimento importantíssimo, e a gente tem até discutido isso em alguns grupos, inclusive, né, nos comitês que a gente participa, além da rede, Érica, no sentido de que essas abordagens de intervenções em relação à presença e com a conexão em relação à natureza, ela pode vir a ser uma prática integrativa que ainda não está estabelecida dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas, mas ela é fortemente, é um indicador, né, que a gente já tem olhado muito, inclusive prescrições médicas em alguns países, né, e até no Brasil, até querendo, né, trazer um pouco desse modelo, no sentido de que você precisa sim, né, de 1 horinha de caminhada no parque diariamente para diminuir sua ansiedade, melhorar a qualidade da sua respiração, de colocar num movimento de cognitivo, né, e de qualidade no dia a dia para enfrentar os seus desafios diários, né, com mais tranquilidade, menos estresse. Então, a gente sabe que faz diferença, os dados corroboram esses impactos. Então, o nível de oportunidades, né, tecnológicas, como você fala também, né, como é que a gente pode ter aí, enfim, leitores, né? Não quero nem entrar eu não vou agora criar aqui negócios nessa oportunidade, mas seria uma maluquice da minha parte. Mas eu acho que é isso, assim, quem são essas empresas novas que vão emergir até? A gente não tem esses negócios prontos, eles não estão ditos ainda, mas é esse campo todo, quando a gente fala dessa pavimentação, é isso, tem todo um caminho a ser construído novo e que eu acho que também essa nova geração, né, que chega já hiperconectada de alguma forma, ela ao a gente promover um momento, né, oportunidades para que os jovens e a geração que tem trabalhado tecnologia, que é um segmento econômico de muito crescimento, olhe, né, as oportunidades de preservação, de conservação da natureza para a vida humana como um caminho, o que a gente pode criar daí, né? Isso tudo podia ser um grande seminário que a gente está criando aqui até para integrar, né, esses atores também da área tecnológica nesse diálogo intersetorial, né? Eu acho que pode ser bem interessante esse caminho. Sem dúvida. E eu queria falar sobre uma coisa, porque a gente está falando de... tem uma dimensão nessa discussão que eu acho fundamental, que a gente está falando dos jovens que são hiperconectados, tem né, muita oportunidade para desenvolver a partir dessa inteligência com a qual eles já nascem. Mas também, eu fico pensando assim, eu tenho 2 filhos, inclusive meu sobrinho estava ali, pequenininho, bonitinho, falou, oi, tia Queca sou eu, assistindo a live. Boa noite. Mas assim, e ontem, né, quando eu entrei rapidamente na live, para aquela surpresa que foi muito bacana, você perguntou qual era a origem dessa minha relação afetiva, inclusive com a natureza, né? E de fato eu acho que ela foi determinante para as coisas que eu penso hoje, para a maneira como eu organizei a minha vida profissional até. E quando eu tive os meus filhos, eu pensava muito nessa minha experiência de natureza na infância, que passava desde essa liberdade de brincar na rua, de subir numa árvore, que as crianças hoje em dia não sobem mais, de ter crescido numa casa de quintal, numa cidade em que era possível brincar na rua, em que era possível brincar na praça, que era possível acampar com os meus pais, tomar banho de rio. Tomar banho de rio é um negócio que eu considero um privilégio gigante hoje, né? Se a gente pensar que 85% da população brasileira hoje vive nas cidades, a maior parte das crianças que moram nas grandes cidades hoje estão crescendo confinadas em apartamentos e estudando em escolas que a grama é sintética, né? As crianças, vou falar de uma seara que você entende, depois você pega daí também, que eu sei que você trabalha bastante com esse tema. As crianças estão proibidas de subir em árvore, então você falou de uma publicação. Ano passado eu produzi conteúdo para um guia publicado pelo CEMEIA, em parceria com a Alana, um guia super bonitinho que está disponível no site do Instituto CEMEIA, que se chama assim, Parques Tamanho Família. E a ideia era discutir quais são as oportunidades de aperfeiçoar a gestão dos parques também, com um olhar para a infância, que é um público para o qual a gente não olha.
E eu penso que hoje, por exemplo, o meu lugar afetivo que eu ia acampar com os meus pais lá na beira do rio Piraputanga, em Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul, hoje, se eu voltasse lá, eu não ia encontrar mais esse lugar. Porque ele foi transformado em outra coisa, aquele rio já não é mais aquilo, virou um empreendimento privado, a gente não pode acessar aquela área. Então, os parques, eles também são um lugar de construção de memória para os nossos filhos, para as crianças, que estão crescendo apartadas da natureza. E isso contribui para essa crise global que a gente falou no início da live, de biodiversidade, essa crise climática, pandêmica e de valores, enfim, tudo isso que a gente está vivendo. Porque se eu não cresço com a experiência, eu não crio vínculos. Né? E tem um autor que é um naturalista americano, que é o Pyle, que ele fala disso, né, da extinção da experiência. Então, quando as crianças crescem apartadas da experiência na natureza, elas não criam vínculo, elas não têm nem repertório para aquilo. Então, elas vão crescer com medo, elas vão crescer sem referência, aquilo não é importante para elas. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de construir essas referências de natureza para os meus filhos. Meus filhos hoje o Theo tem quase 14 anos e a Nina tem 10, eles estão grandes. Quando eu ia para a pracinha com meus filhos, eu percebi os impactos da falta de contato com o ambiente natural que eu via nas outras crianças, né? As crianças não sabiam, não pisavam no chão, então elas não conseguem pisar direito, elas têm fobia das coisas. Isso parece uma bobagem, etc., mas isso compromete o desenvolvimento, né? Muito. Tanto que durante a pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que por sinal aderiu ao nosso manifesto, que deixa a gente muito honrada, aderiu e endossou esse manifesto. Saiu esses dias, né? Até no site deles a publicação divulgando, né, a adesão. Exatamente, o que é fantástico, porque eles estão disparando isso para todos os pediatras que fazem parte da rede, né? Da rede deles. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria falou da importância durante a pandemia de oferecer, inclusive, uma visita no parque para as crianças, que era um lugar aberto, arejado, seguro do ponto de vista da pandemia, e que as crianças pudessem desfrutar dessa experiência. Então, essa crise de crianças, por exemplo, míopes, né? Isso tudo tem vínculo com a falta de olhar para o horizonte que a natureza oferece e de ficar muito aqui concentrado na tela. E para o desenvolvimento cognitivo, as evidências mostram para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, essa experiência ela é fundamental. Então, assim, se a gente pensar, como eu falei, todos os grupos sociais podem se beneficiar, dos idosos até as crianças, e para as crianças é ainda mais urgente, né, Juliana? Porque, assim, a gente tem essa memória para acessar. A gente tem esse lugar de natureza na nossa infância para voltar. Inclusive, é um lugar que produz para mim uma sensação, assim, de resiliência, né? E quem não tem? Quem está crescendo sem isso? Isso é urgente. Quem é que vai estar aqui defendendo a agenda ambiental? Quem é que vai estar aqui combatendo essa emergência climática daqui a 20 anos se as pessoas estão crescendo apartadas dessa experiência? Então, inclusive, para forjar uma ética em defesa da vida, da conservação, da biodiversidade, a gente precisa promover essa experiência da sociedade brasileira com a natureza também. Nossa, incrível. Incrível sua fala, Érica. É isso, assim, é muito como garantir, né? É um direito constitucional, né? Isso está até dito ali, né? Nos fundamentos do manifesto. É um direito constitucional que a gente tenha acesso para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para o pleno desenvolvimento, né? Até esses dias estava em diálogo, né, também com as esferas estaduais, legislativas, e a gente falando precisa vir para o ECA, né? Esse tipo de colocação. Então, assim, realmente a gente tem muitas síndromes, muitas situações de saúde, né, afetando as nossas crianças, nossos jovens, pela falta dessa relação, dessa oportunidade de tempo livre, né, na experiência com o ambiente, o espaço livre também. Então, primeiro que não está nem acessível, né, quando a gente começa a olhar onde, por exemplo, as organizações e instituições públicas que o Arboris Vivas tem trabalhado. Você olha ao redor daquela organização, não tem uma área qualificada, nada, está muito distante, né? Uma urbanização adensadíssima, com pouquíssimas, nenhuma, de verdade. Muitas vezes nas áreas mais, né, de vulnerabilidade social, assim, você não vê nenhuma área ambiental qualificada na proximidade onde as pessoas residem. Então, não tem
não tem calçada para arborização, então, como a calçada não é propícia para acessibilidade, não se coloca uma árvore, não se pensa, né, uma estratégia de melhorar essa condição, ou de inovar, né, na proposta urbanística para que as árvores estejam acessíveis para esses espaços, né, mais adensados. Então, a gente vai realmente, por exemplo, um dado que me choca absurdamente é saber que essas crianças confinadas, como você disse, elas saem menos do que a hora de sol que um presidiário tem por direito de lei para estar, né, exposto ao sol, pura e simplesmente. Então, as nossas crianças nem isso estão podendo, né, ter o direito de viver. É chocante. Não tem como alguém ouvir um dado desse, ter consciência de uma situação dessa e achar que está tudo bem e que não vamos fazer nada sobre isso. Quando a gente fala no nível de impactos que a poluição do ar, a poluição sonora traz, né, no desenvolvimento da criança, que tem um pico nos primeiros 1000 dias de vida, né, então até os primeiros 3 anos, todo o investimento que é feito na primeira infância retorna no mínimo 7 vezes para a sociedade. Cada um que você coloca volta a 7. Então, assim, é o pico de desenvolvimento para toda a estrutura cognitiva, multissensorial, repertório imunológico, repertório motor, né? Tá ali, naquela base. E aí você não garante acesso, oportunidade, não instrumentaliza os profissionais, os cuidadores, as mães, os pais, para que eles garantam ou lutem, né, para que o lugar onde essa criança está crescendo tenha árvores suficientes, porque nem isso, né, uma pesquisa feita pelo professor Marcos Buqueride no IEA, aqui da USP, ele levantou, né, os índices de arborização por distribuição nas regiões das subprefeituras de São Paulo, nenhuma atinge o índice mínimo, né, então uma das maiores cidades do mundo, maior cidade do Brasil, né, não tem em nenhum das suas subprefeituras o mínimo de área verde necessário por habitante, né? Que seria um índice de 3 árvores, 12 metros quadrados, mais ou menos, de área verde por habitante. Nenhuma área atinge. Então, são dados assustadores. Você fala, vou ter um filho nesse centro urbano, que está totalmente contaminado, né, pelo ar, pela água, pelo som. Como é que o meu filho cresce num espaço desse? E segundo, vai crescer onde? Fechado num quarto, que eu não consigo ter uma pracinha, um parque, uma área verde qualificada, uma rua arborizada, né, que você não consiga escutar uma ave. Olha, é assustador mesmo. É uma luta que, para mim, virou minha missão de vida, né? Assim, eu imagino que de todos nós que estamos na rede, a gente não pode não se mobilizar, né, em torno dessa causa de garantir isso que você está colocando, né? A vida, a oportunidade para essas infâncias, para essas crianças, para os jovens que a gente já sabe que estão extremamente impactados e por isso, né, estão apartados e escolhendo o mundo digital, porque eles realmente já não têm esse repertório, né, de experiência desde a primeira infância, e aí a tendência é só piorar, mas a gente pode mudar isso e tem que mudar junto e precisa de muita gente para conseguir, né, fazer essa mudança e garantir esses direitos para as nossas crianças, enfim, que são o futuro da nossa humanidade, né? E que a gente precisa ter empatia mínima, né? Somos nós, né? Nós, como natureza, quando a gente fala somos nós natureza, não é somente ambiente, somos nós como sociedade, como humanidade. Eu sou você, você sou eu, né? E esse respeito, essa empatia, essa compaixão, ela precisa emergir. A relação com a natureza, ela faz emergir esse valor, né, compassivo, esse valor empático, essa coexistência, né, também. Então, eu acho que é arcabouço para a nossa potencialidade criativa, inventiva, é arcabouço para o nosso pleno desenvolvimento em todas as nossas capacidades, para as nossas relações entre humanos, né, também. É assim que eu acredito. Eu estou em completo acordo com isso. E tem um dado bem interessante, assim, que está muito associado com tudo que você falou, enfim. Isso que a gente está fazendo nessa live, que é uma conversa muito gostosa, porque a gente está pensando juntas, né? E pensando alto. E ampliando o nosso pensamento juntas com essa interação que a gente está fazendo, que é o que a gente faz na rede o tempo todo e que é muito fantástico. Mas as desigualdades em saúde estão muito ligadas às desigualdades de acesso às áreas naturais, né? Então, isso é exatamente sobre isso que a gente está falando. Se a gente pegar os bairros mais periféricos, sobretudo, eu moro aqui perto de Salvador, uma cidade que cresceu
quase sem nenhum planejamento. Então, assim, você vai para os bairros mais periféricos, mas não só, não tem área verde, né? Então, essa deve ser uma premissa do planejamento urbano. Tem que lembrar que árvore, gente, é uma tecnologia, né? A árvore é uma tecnologia perfeita que a natureza fez, que fornece sombra, que atenua o calor, que retira poluentes atmosféricos do ar, por isso que as pessoas que vivem próximas a parques ou a áreas arborizadas tendem a ter, segundo algumas pesquisas mostram, menos problemas circulatórios, enfim, cardíacos, enfim. Então, é por isso, né, que essas coisas acontecem. Essas são as hipóteses que ligam, porque as árvores, elas são, de fato, importantes. Quando eu fui fazer essa capacitação para os profissionais de saúde dessa UBS, projeto que a gente comentava há pouco, eu fiz uma lâmina falando sobre quais são as oportunidades que existem dentro de um parque. E aí falei sobre isso. Olha, por exemplo, o sol. Tem muitos idosos que não tomam sol, porque moram em casas em que, né, aquele planejamento que não foi feito, às vezes na cidade, etc., não bate sol na casa da pessoa. Então, ela pode ir para um parque tomar, por exemplo, tomar um banho de sol, que é fundamental, né, para a produção de vitamina D, enfim. Mas também são lugares sombreados para pessoas que às vezes vivem em casas muito quentes, podem, por exemplo, estudar no parque, que é um lugar mais arejado, né, que a sonoridade é adequada e etc. Muitas vezes o parque é um lugar, sobretudo para quem mora numa cidade grande, como é o caso da cidade de São Paulo, é um lugar em que você pode encontrar minimamente silêncio, uma diminuição do ruído. E quando eu falei isso foi tão impactante, porque uma das médicas falou silêncio. Eu não sei o que é silêncio. Quem mora em São Paulo não sabe o que é silêncio. Imagina o impacto para a saúde mental de uma pessoa, ansiedade, estresse, que está o tempo todo convivendo com o ruído. Eu sei, porque eu morei em São Paulo, também morava ali na Sumaré, e era ensurdecedor o barulho dos carros na janela do meu apartamento no 8º andar, né? Uhum. Então, assim, são essas coisas que às vezes parecem tão pequenas. Óbvias, né? Eu não dito, mas é isso. É o não dito óbvio que faz toda a diferença, né? Exatamente. Quando a gente pensa, e aí falando sobre a prescrição que você falou, né? Estudei alguns modelos, assim, nos Estados Unidos tem um hub de troca de informações. Olha, o programa está maduro a um ponto, né? Que eles transformaram isso num hub de troca de informações e lá o sistema de parques oferece entradas gratuitas para profissionais de saúde que recomendam que os seus pacientes frequentem áreas abertas, áreas naturais. Então, é esse chamado para as pessoas estarem ao ar livre, né? A gente fica o tempo todo entre quatro paredes. A defesa do Instituto Alana, que trabalha muito com a infância, é isso, é vida ao ar livre, é vida lá fora, né? É brincar lá fora, é caminhar lá fora, é celebrar lá fora. Então, por exemplo, ao invés de um buffet, por que não celebrar o aniversário num parque, né? Eu fiz isso com os meus filhos algumas vezes. Desculpa, mas estou falando. Saúde. E era muito interessante, porque assim, eu vi que algumas crianças nunca tinham feito uma trilha na natureza. Então, isso é muito importante, né? É sutil, mas faz toda a diferença. Faz. Eu acho que tem muitas ferramentas mesmo aí a serem desenvolvidas, né, para proporcionar ainda mais essa ida, né, ao espaço. As pessoas têm muito o isolamento, o problema do isolamento, do apartar, né, a experiência ao ar livre, ao lá fora, né, que seja a rua da sua casa. As pessoas às vezes pegam o carro para ir 2 quarteirões de distância para comprar um pão aqui em São Paulo, né, na padaria que está na esquina, é um negócio assim tão maluco, chama pelo iFood, né, coisa que... Então, a facilidade, a otimização do tempo, né, para a questão da produtividade, até que ponto, né, isso tudo... realmente a gente está priorizando o quê, né, quando a gente faz essas escolhas. Então, acho que entra tudo tanto no automático que a gente esquece que, na verdade, uma pequena caminhada de alguns 2, 3 quarteirões vai restabelecer a nossa capacidade, né, criativa, vai nos colocar numa posição mais
mais inovadora para o que a gente está ali fazendo com tanta concentração ao longo do dia, vai restaurar o nosso humor, o nosso sentimento, né, a nossa emoção que às vezes fica, né, prejudicada por tantas relações virtuais que hoje, né, pós-pandemia, a gente tem nutrido aí até, enfim, por alguns lados muito importante, porque permitem encontros e falas, né? Eu acho que de qualquer lugar do Brasil como esse, né? Então, a gente não pode demonizar, né? Tem uma situação do positivo da rede, que é da rede virtual, né? Que é muito valioso para a humanidade como construção de conhecimento, de saberes, de se fortalecer, mas também a gente precisa, né? Aí a gente traz aquela referência, né? Historicamente, o ser humano ele evoluiu no ambiente natural, né? Então, a gente realmente, em termos de organismo vivo, de espécie que somos, precisamos desse ar fresco, né, que às vezes à noite, agora agradável depois de uma chuva, traz para a nossa pele, né, para a gente, nossa, depois de um dia quente desse, essa brisa, ela faz diferença para o nosso espírito, uma caminhadinha, nossa perna, circulação precisa, né, se mexer, nós não somos uma espécie que nasceu que evoluiu para ficar sentada, né, tantas horas do dia na frente do computador. Então, um trabalho num jardim, numa horta, num vaso em casa, na varanda, no espacinho verde que tem ali no seu condomínio lá embaixo. Por que não, né, pensar, poxa, na minha rua não tem uma árvore, por que eu não posso, então, escolher, me informar qual que é a melhor espécie que cabe aqui, ver se tem uma situação da cidade, né, onde eu posso adotar uma muda, trazer, se eu posso também comprar e, de repente, plantar e cuidar. Eu acho que esse senso, o estar lá fora, ele vai gerar esse pertencimento, ele vai gerar essa mudança crítica, ele vai tirar, né, e descortinar esses medos que muitas vezes são criados por uma visão, um ponto de vista irreal, né? Não é real que é tudo tão perigoso lá fora, né? E, na verdade, se nós não estamos lá fora em comunidade, é óbvio que vai ficar perigoso, porque a gente não se encontra. Mas se as pessoas estão caminhando, apreciando, contemplando, se maravilhando com o tempo, com o clima, com o momento, né? Com as pessoas que estão, né, ali falar. É tão raro a gente, né, aqui, pelo menos em São Paulo, é tão raro a gente ver as pessoas falarem bom dia, boa tarde, né, uma para outra. Vivemos todos aí olhando para as telas e esquecendo, né, que tem vida para além, né? Eu costumo falar, a gente se sente mais parecido com o celular hoje em dia, com o computador, do que com a plantinha, né? Não estamos nem nos sentindo parecido com o próximo, né? Que muitas vezes está ali e a gente esquece, a gente só lembra quando é a tragédia escancarada na tela da TV, né? Mas e as tragédias diárias, né? Que estão, às vezes, muito do nosso lado e a gente nem se envolve, nem pensa como que a gente podia né, mobilizar para também fazer diferença nesses caminhos aí. Eu acho que de coesão social, né? A natureza oferece essa oportunidade de convivência, de coesão, de saúde social também coletiva, do encontro, né? Que é isso também, isso é parte dos benefícios, né? Agora, enquanto você falava sobre isso, que delícia que é você sair, respirar e etc. Individualmente, isso é incrível. Imagina isso levando para o coletivo, né? Então, imagina se a gente conseguir, assim, do ponto de vista de uma cidade inteira, de um estado, de uma nação como o Brasil, que isso seja uma política pública que, de fato, o planejamento urbano considere que a gente precisa ter praças, parques urbanos, parques naturais espalhados ao longo dos bairros e das cidades, que isso traz esses benefícios que a gente falou, né? Mas outros tantos de convivência. Tem estudos que falam que morar perto, que a presença de uma área verde diminui os índices de violência, né? Não por outra razão, porque é sobre isso, né? É sobre estar junto, estar com o outro, encontrar o outro, conviver, né? É importante lembrar que a natureza ela é importante para a promoção da saúde física, mental, espiritual, emocional e social. A gente como sociedade, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente até usou no seminário que a gente fez, né? A gente conduziu da pesquisa de conservação colaborativa que Maria já apresentou aqui na semana passada. É uma frase que vem desse movimento Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis na Austrália, que fala que os parques são uma solução baseada na natureza para a promoção de saúde e bem-estar. Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente. É uma solução e é baseada na natureza. E não há como a gente pensar na saúde pública, na saúde coletiva, se a gente não pensar na saúde ambiental. E, nesse sentido, as áreas protegidas são um recurso, uma ferramenta que estão à disposição da sociedade
elas já são importantíssimas para a conservação da biodiversidade, para conservar paisagens, para conservar ecossistemas. E agora a gente quer incluir mais uma dimensão em defesa dessas áreas, que elas também contribuem para a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional e social e coletiva. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E o manifesto vem para enaltecer esse valor que as áreas protegidas oferecem também, e para que as pessoas que moram nos bairros, elas possam, por exemplo, ter essa área que você está falando, né? Exato. Ocupar a rua, ocupar um parque, não ser sempre esse lugar do perigo, porque enquanto a gente tiver medo da rua, enquanto a gente tiver medo do parque, o parque vai virar prédio, né? O parque vai virar, enfim, vai virar outra coisa. Lembrando que, especificamente, a gente está falando aí, tanto aqui da Bahia, Salvador, São Paulo, a gente está falando de área de Mata Atlântica. E uma das maiores ameaças hoje aos pouquíssimos fragmentos, 7, 8, 10% de Mata Atlântica que sobrou, é justamente o avanço da urbanização. Então, as áreas de floresta estão sendo convertidas em cidade, né? Esse é um desafio que a gente tem como sociedade, né? A sociedade está crescendo e a gente está recrutando essas áreas de floresta para virar cidade, mas é muito importante que a gente faça essa reflexão. É esse modelo de desenvolvimento que a gente quer? É essa aposta que a gente quer fazer? Hoje eu estava vendo um decreto que foi publicado no Pantanal, né? Tem uma relação afetiva com o Pantanal, porque eu sou sul-mato-grossense, falando de uma medida que foi editada que, por conta das chuvas que estavam demasiadamente fortes e intensas esse ano, que vivemos um momento de emergência climática, então mudanças na precipitação e na temperatura são uma decorrência, uma expressão da emergência climática, mas as chuvas muito fortes no Pantanal. Então, o governo do estado queria autorizar a construção de valas para drenar mais rapidamente a água e não prejudicar o agronegócio. Agora, o Pantanal é uma planície. É aqui, ó, ele é reto e a água vai passando vagarosamente. É isso que faz com que aquelas áreas alagadas sejam produtivas, férteis do ponto de vista natural e produzam água, estoquem água. Se você faz essa água passar mais rapidamente, você vai mudar todo aquele sistema. E vai prejudicar, inclusive, o agronegócio que seria beneficiado de maneira imediata agora. Então, falta uma visão de futuro, de longo prazo, né? E falta uma consulta de especialistas, né? Uma interlocução, porque isso é sabido, né? Com os especialistas em geografia, os de ecologia, sistêmico, que entendem dessas correlações, e não se consulta, né? Não se coloca em perspectiva trazer, né, diversos olhares, saberes, para se construir algo que seja realmente, né, embasado, que não seja um furo no olho, né? Porque é isso, está indo contra si mesmo, né? Uma legislação que vai só prejudicar, não vai ajudar em nada. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que conservar a natureza é essa visão de futuro generosa, né? Essa ação generosa para a gente que está aqui, porque a gente precisa disso, né? Mas também para os nossos descendentes, né? Para quem virá. E também para as outras espécies, né? Acho que tem um valor ético muito bonito aí, né? Da gente conservar e garantir. Como você falou, o direito à natureza é um direito constitucional, né? O direito à saúde também é um direito constitucional. Então, esse é o nosso desejo, a nossa inspiração, poder mudar mesmo essas agendas e, quem sabe, começar a falar mais sobre isso, começar a construir mais pontes em relação a isso, começar a construir mais soluções para, quem sabe, no futuro a gente poder contar como essa história começou e contar, né, os desdobramentos e as soluções bonitas que a gente acredita, tem trabalhado para isso e acredita que vai construir no futuro, sem dúvida alguma. Sim, é uma visão muito importante de construção, pelo menos, né, na experiência do Árvores Vivas, a gente sempre quis emergir a identidade natural dentro de cada indivíduo, cada ser humano, né? Desde a primeira infância, em todas as idades, para construir esse vínculo com o território onde pertence, né? Então, assimilando essa característica, né, como você trouxe muito bem a sua relação afetiva com o Pantanal e como isso, né, embasa a sua vida como um todo, até hoje e futuramente dos seus filhos, como exemplo e recurso, né, de experiências, de memórias, de potencialidades que você cria, para as quais você luta, para as quais você mobiliza. E imagine só se toda a nossa população, né, viver esse vínculo, viver essa identidade de entender quão
maravilhoso é o nosso país, né, em suas paisagens, em cada morfologia dos nossos biomas, dentro desses biomas as suas únicas fisionomias, ecossistemas, espécies, né, interações ecológicas que ali acontecem, e isso pulsar na vida do brasileiro, né, com a grande identidade, como a gente aprende, né, ouvindo os nossos irmãos, pais, mães, mestres indígenas, né, que são os grandiosos portadores do nosso saber como humanidade, né? E que a gente tem renegado há tanto tempo, e agora, como você mesmo falou no começo desse nosso encontro, né? Um ministério, finalmente, né? Representando os povos indígenas, e, né, antes tarde do que nunca, mais muito, a gente sabe que muito tarde, né? Mas, enfim, que está aí e que, né, que venha, que agregue, que nos traga esse saber, que nos permita, né, acessar esse vínculo, essa conexão essencial e indissociável que eles vivem tão lindamente, de forma tão exemplar, e que nos inspire, né, a construção dessas futuras relações que a gente quer, né, para a nossa existência, né, e eles, que a gente possa auxiliar eles a terem a vida plena, né, nos ambientes conservados, preservados, nas áreas protegidas que eles vivem, que ajudam, né, tanto a proteger, para nosso benefício também, né, inclusive. Então, temos mesmo que nos dar as mãos, né, somar as forças, somar nossos espíritos, nossas mentes, né, nossas práticas diárias, para que todos nós, como humanidade, possamos, né, juntos estar vivendo num ambiente, num planeta, né, saudável, pulsante, e vidas, né, incríveis que todos nós temos potencial de ter com tudo, né, todos os seres, enfim. Aí é uma conversa incrível que a gente pode até trazer num outro encontro, né, Érica? Com certeza, vai, Juliana. Me lembrou isso que você falou. Bom, o manifesto fala sobre isso também, né? De valorizar e reconhecer o saber e a importância dos povos originários, dos povos e comunidades tradicionais que vivem na, com a e dependentes da natureza. Então, é preciso reconhecer isso também. E esses povos que têm um vínculo tão profundo, a gente foi apartado, né? Porque a gente vem crescendo na cidade e dissociados da natureza. Mas eu me lembro daquele livro que o Ailton Krenak publicou, que ele fala Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele fala que para o povo Krenak, de onde ele vem, ali naquela região de Minas, justamente onde aconteceu aquela tragédia de Mariana, uma das maiores tragédias ambientais que o Brasil já presenciou, ele fala que para o povo Krenak, a montanha não é a montanha, é um parente. O rio é um parente. Então, como é que eu vou poder admitir furar uma montanha em busca de minério ou diluir esgoto num rio que é parte da família, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender mesmo, né? Com essa relação íntima, profunda, espiritual, respeitosa que esses povos têm com a natureza. É importante que a gente reconheça, valorize e possa honrar mesmo esse saber, outros tantos que a gente também sabe que existem, né? De quem tem esse vínculo profundo, de quem vive de perto, com a, independente da natureza. Uhum. Então, isso é muito importante, mesmo para a gente, enfim, isso é fundamental e é algo também que a gente fala no nosso manifesto, né? Então, Sim. Muito importante que as pessoas possam conhecer, acessar, aderir, porque isso vai dar argumentos para a gente chegar com mais peso, de maneira mais robusta, né, para os tomadores de decisão, para o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, outros tantos para os quais a gente possa entregar esse manifesto, possam ver que é uma demanda da sociedade, então que a gente precisa aperfeiçoar as nossas práticas em relação a isso, existem muitas oportunidades. Investir dinheiro na conservação da natureza significa, como a gente tem aprendido da experiência de outros países, diminuir os investimentos em saúde em alguma medida. A gente precisa entender em que medida, por isso que a ciência é importante, por isso que a produção de conhecimento, de pesquisa associada a essa área é fundamental no Brasil. Então, a gente está vendo linhas de pesquisa despontarem, institutos de pesquisa trabalharem com isso, a gente conhece vários, felizmente. É uma agenda emergente, né? E o que a gente deseja com esse manifesto é reforçar isso cada vez mais, é fazer essa agenda crescer ainda cada vez mais, e é fazer as pessoas. Eu acho que essa live é fundamental, aqui as pessoas que seguem Árvores Vivas, as pessoas também que, né, que a gente
que Segue conhecem o também. meu trabalho, que também estão aqui, que é uma alegria, né? Estar aqui compartilhando um pouco do que a gente pensa, faz com essas pessoas. É muito importante que outras pessoas, né, que nós, como cidadãos brasileiros, que a gente se engaje nessa causa. É uma questão de cidadania. Construir Exato. essa ética ambiental é um grande desafio que a gente tem. Assegurar que a gente tenha cada vez mais brasileiros que reconheçam o valor que o Brasil tem, né? O valor de viver numa potência de natureza, num país mega diverso, que tem índices de biodiversidade altíssimos, que tem paisagens incríveis, que tem parques maravilhosos, né? Que as pessoas Ninguém possam precisa conhecer. sair do Brasil, né, para viver experiências Não. maravilhosas, inesquecíveis e memoráveis, né? E lembrando que esses parques eles estão sofrendo diariamente no Congresso Nacional ameaças muito contundentes vindas de parlamentares que querem diminuir essas áreas, descriar, mudar a categoria para uma categoria menos, enfim, né, de um grau de proteção menor. Então, inclusive por isso, esse apoio social é fundamental e aí a gente conta muito com o apoio, com o engajamento dessas pessoas. E assim, se puder, eu sei que a gente vai fechar daqui a pouco, porque eu acho que tem o tempo da live, né? Se eu puder deixar uma mensagem de carinho para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente na live, vá viver uma experiência gostosa na natureza, assim, né? Então, para mim também é um desafio, eu preciso me organizar. Hoje, por exemplo, eu acordei cedo, fui caminhar na praia, eu volto outra, porque eu moro, felizmente, perto do mar, é um presente isso. Mas eu Sim, preciso me organizar para dizer, não, eu vou lá, eu vou respirar, eu vou meditar, eu vou caminhar, eu vou ouvir o barulho do mar, eu vou tomar aquele sol, né? Porque é isso, né? E aí eu tenho uma relação de vínculo com aquele lugar, então é fundamental. Então, a mensagem é essa: desfrutem dessa natureza encantadora que a gente tem, desfrute dos nossos parques e reservas. Nem todo mundo vai conhecer o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que é um lugar distante, remoto, caro, mas aquele parque que está ali, perto da sua casa, no entorno da sua casa, pode fazer uma revolução bonita na sua vida, né? exato. E depende muito do seu engajamento para continuar existindo e para continuar conservando. Então, nós somos mais generosos assim na presença da natureza e a gente precisa aprender com ela e defendê-la. Muito. Nossa, agradeço. Lindas palavras, Érica. Uma mensagem incrível para a gente deixar aqui para todos que nos acompanharam e que vão assistir, né, essa live posteriormente. Assim, relembrando uma coisa que eu queria, né, relembrar das instituições que estão apoiando, você falou na Sociedade, né, Brasileira de Pediatria, a Fiocruz também, né, já é uma sociedade, uma instituição que endossou, né, o nosso manifesto como rede. E, né? O CABCIM Cabecim, também, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que tem uma representação, né, bastante importante, inclusive América Latina e internacional, com práticas integrativas, né, levando a pauta da natureza em todas as suas ações, da saúde e natureza em todas as suas ações. E a gente queria, assim, trazer um panorama de preencher, né, esse formulário. Às vezes ele do endosso ele vai ser um pouquinho extenso, uma micropaciência que a gente pede de vocês, para que a gente tenha, né, as informações um pouco mais ali de quem são essas pessoas que estão aderindo a essa temática, né, como é que a gente pode trazer depois, posteriormente, em breve, vocês a participarem, né, ainda mais da rede, se tornarem parte. Então é um movimento que realmente é muito ainda pequeno, mas com que cada um de vocês, né, ela se torna maior, se expande e que a gente possa, né, com esses dados ali da sua instituição, da sua pessoa, a gente consiga também, logo mais, estar todos juntos construindo aí ainda mais iniciativas, mais práticas, mais ações, pesquisas e, enfim, construções para esse propósito maior. Vou deixar aqui, eu queria agradecer demais, né, Érica, sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, né? É sempre um grande aprendizado, né? Te ouvir, saber das suas construções, das suas pesquisas, do seu trabalho. A gente aprende muito mesmo com você, muita generosidade da sua parte mesmo, tanto a tua dedicação nessas práticas e por estar aqui especialmente, né, compartilhando com a gente com coisas tão de ponta, inovadoras, né, e que estão acontecendo aí dentro da linha de saúde e natureza dentro do nosso país e que você faz parte disso e trouxe aqui para a gente hoje. Obrigada mesmo por estar conosco. eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra de estar aqui nesse espaço do Árvores Vivas. Eu sei que vocês também têm um trabalho incrível, o seu trabalho pessoal com isso também, Juliana. Então, agradeço por isso, por essa troca. Eu acho que
Acho que sempre quando a gente... Eu gosto muito dessa ideia de pensar em voz alta, né? Foi um pouco do que a gente pôde fazer nessa conversa, foi um pouco do que eu vi acontecer na sua conversa com o Marete na semana passada, e que eu acho que vai acontecer na semana que vem, que você vai anunciar daqui a pouco, quem é que vai estar aqui na próxima conversa, mas é um pouco isso, é a gente se escutar, como a gente tem feito na rede, a gente colaborar, aprender juntas e a gente trazer mais pessoas para essa história, que ela é fundamental. Ela depende muito do apoio social. As nossas áreas protegidas agradecem. Eu tenho certeza que a gente vai entregar esse manifesto e que vai ser fundamental assim, a participação de todas as pessoas que estão aqui e encaminhando isso para as suas redes também, para a gente fazer esse bolo crescer. Pegue, né, lá os links dentro do site rede saudenaturezabrasil.com, né, pegue o link do formulário, o link das pastas com pesquisas que fundamentam o manifesto, compartilhe com todas as suas redes, dentro da universidade onde você está, para os seus colegas de classe, de pesquisa, né, para a sua família, para, enfim, todo realmente a escola onde você, né, tem seus filhos, né, participantes matriculados. Comunique, né? Leve essa mensagem do manifesto para mais pessoas, né? Uma pessoa a mais, poucas, mas muitas, somos muitos juntos, espalhados pelo território do Brasil inteiro, né? Querendo que essa realidade seja uma verdade, né? Uma realidade prática implementada no nosso dia a dia para toda a nossa sociedade em todos os locais, né? E, pessoal, né, por favor, nos enviem se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, né, de ações de outras lives que a gente pode trazer, outros nomes para conversar sobre os impactos e benefícios da natureza na nossa vida, né? Estamos abertos aqui para ser um canal de disseminação e ampliação dessas vozes e dessas práticas que tem aí tantos exemplos em todos os nossos territórios dentro de um Brasil tão diverso, tão maravilhoso. Obrigada, Juliana. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente também. Estou vendo vários amigos aqui queridos. Um beijo grande, obrigada. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.